A imprensa, ou parte da imprensa brasileira, pode-se dizer uma grande linha massificada da imprensa brasileira, pintou para alguns brasileiros uma característica de um papa rude, de um papa meio fechado, de um papa alemão, um papa muito que se apresentava como fechado, muito exigente e que tal. E isso chegou até o Brasil e a cabeça de muita gente pensou sobre isso, sobre a questão do Papa Bento XVI. Você chegou a perceber essa massificação na mídia brasileira e o que você diria para trazer a realidade do que você conheceu de perto, a questão do pontificado de Bento XVI? Nós estamos numa geração que somos filhos do espelho. A gente quer ver no espelho a coisa mais bonita do mundo, o sorriso mais bonito, né? Tudo aquilo. É da imagem. Sim. Né? Estamos nas redes sociais, as imagens que hoje estão circulando pelas redes sociais falam, comunicam, dizem tudo e não dizem nada. E Bento XVI nunca foi um homem de aparência. Nós temos que pensar que esse homem passou a sua vida, até então, até chegar ao Sólio Pontifício, até a Cátedra de Pedro, atrás de uma escrivania, ou como professor, ou como estudioso, né? Ou como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Uma tarefa enorme, de grandíssima responsabilidade. É o homem com as chaves da doutrina da Igreja Católica, aquele que defende a doutrina católica. Então, era um período muito difícil, não só por causa de teologias que saíam em todas as partes do mundo, mas pela própria existência da Igreja em função do comunismo, que era o grande desafio para João Paulo II, que nasce num país onde o comunismo era exacerbado, que era muito difícil, inclusive. Recordamos João Paulo II, Karol Wojtyła, ele foi ordenado na cripta da catedral, porque não se podia. Então, era um momento muito, muito, muito delicado para tudo isso. E a imprensa no mundo inteiro via em Joseph Ratzinger aquele homem duro que durante mais de 23 anos bateu em cima da mesa na defesa da doutrina. Então, essa era a visão dele. Que a imprensa pintava dele, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Aquele homem rude, sisudo, né? Mas eu posso garantir para vocês, porque eu conheci, era um homem de uma extrema humildade, um homem de uma capacidade intelectual realmente invejável, mas acima de tudo tímido. Então toda essa questão de sisudo, de coisa, não tem nada. Eu confronto com as pessoas. Eu ouvi da boca dele, quando ele voltou do Brasil, da passagem aqui pelo Brasil, ele nos falou o seguinte: vocês brasileiros me ensinaram a sorrir. Olha só. Porque ele não sorria, porque ele não tinha motivos, entre aspas. Vocês, brasileiros, me ensinaram a sorrir. Um carinho, um afeto. Se você pegar as imagens no Pacaembu com jovens, o Papa que parece que era uma outra pessoa. Porque é a oportunidade que você tem de enfrentar, agora como Papa, e não como prefeito da Congregação para a Fé. É o Papa que está no meio de nós, é Pedro que está no meio de nós. Isso muda completamente. Então, tudo aquilo que se escreveu, inclusive, eu recordo manchetes de jornais, temos o pastor Tedesco, pastor alemão. Pastor alemão é um cachorro. Sim. Com aquela ideia, pastor alemão, que é aquele que vem. Então, ele não merecia isso, absolutamente. Não merecia essas leituras que deram em cima de um simples olhar, ou de um olhar um pouco atravessado, como se fosse um homem sisudo e que tinha o coração fechado, assim por diante. Alguns momentos de proximidade e conversa também você teve a oportunidade de ter com ele, não? Foram poucos com Bento XVI, porque ele era muito mais, vivia dentro de uma redoma um pouco mais fechada, em função dos compromissos que tinha e também da idade. Sim. Vamos recordar também a idade dele, né? Então, e também do estilo dele. Já quando ele era cardeal, a gente via ele sempre sozinho.
Ele passava, encontrei ele várias vezes na Praça São Pedro, cruzando, indo para casa, sozinho, sabe? Não olhava para lá, baixava a cabeça. Então, era a característica dele, né? Mas isso não tira o fato de que era uma pessoa sensível e que vivia, né, no mundo, não fora do mundo. Então, já parece que está fora do mundo. Absolutamente. Basta ler e refletir tudo aquilo que ele escreveu sobre a realidade nossa, do mundo, enfim, que ele nos deixou, esse legado que ele nos deixou, quanto ele estava ciente das dificuldades, dos desafios do nosso mundo contemporâneo. Silvonei, hoje se fala de uma realidade que eu já escutei muito entre seminaristas, entre o clero. É melhor você buscar uma faculdade no Brasil ou em qualquer outro lugar e não vá para Roma para você não se tornar menos católico. Eu já escutei muito isso. Hoje, a pergunta que eu faço é, o Silvonei que gravou ali a Via Sacra na paróquia, está lá há 34 anos. Roma tornou o Silvonei mais católico? Ou aquilo que se fala ou se corre por aí é realmente uma verdade que se tem que ter firmeza para continuar um bom católico vivendo em Roma? Eu acho que essa é uma pergunta interessante e fácil de responder. Explico. Quanto é difícil ser católico dentro da minha comunidade? Posso ter todos os desafios possíveis e imagináveis, todos os tropeções e cascas de banana por terra que possa cair. O confronto do dia a dia. Roma é uma simbiose de pessoas que vêm de todas as partes do mundo. É uma encruzilhada. E ali tem um fator determinante que se chama cultura. Cultura que você carrega quando chega em Roma. Um brasileiro que chega em Roma e quer viver como um brasileiro em Roma, estando no Brasil, mas vivendo em Itália, não funciona. É como chegar um italiano que vem para São Paulo e quer viver como italiano. Exatamente, Ardianal, isso aqui é uma porcaria, porque lá na Itália, quando nós começamos a colocar comparação, e isso eu acho que é um dos piores comportamentos que nós temos como pessoas quando estamos sujeitos a fazer comparação. Aquela pergunta, desculpa, idiota, que se faz à criança: você ama mais mamãe ou papai? Sim, sim. E a criança fica olhando para cima e para baixo, e que vai responder. Que dá vontade de dizer: que pergunta idiota que você faz. Então, quando você quer botar a comparação no meio. Então, quando você vai para a realidade de Roma, que é diferente, difícil, às vezes as igrejas vazias, a igreja aqui é morta, ou a celebração é morta. Vai, volta para casa, ou não sai daqui, mas é que vai lá e perde a fé, então significa que a tua fé está realmente bailarina. Bailarina mesmo. Porque a fé é uma construção, não é algo feito, construído. Eu vou perder aquilo que não tenho, que eu não construí ainda, ou vou fazer com que esse momento em que eu vivo seja um momento de força para aquilo que eu acredito. Então, é o comportamento que você tem diante dos desafios que se apresentam. Não são mares de rosa, porque quem vai? Os nossos sacerdotes que vão lá. Eles vão para estudar. Agora, todo mundo estuda? É a minha pergunta. Ou vai na paróquia? Porque muitos que vão lá têm a necessidade, e isso eu fico muito feliz, da ação pastoral, de viver a pastoral. Silvonei, eu ouvi de muitos sacerdotes. Eu vim aqui, mas falta a ação pastoral. Eu sou padre para estar com o povo. Falei, mas para aí. Concordo. Mas você fez um parêntese na sua existência para estudar, para que quando voltar você seja mais capaz para ajudar teu povo. Então, isso aqui é uma parêntese, não é a sua vida. É a parêntese da sua vida que você está tentando, de todas as maneiras, se formar ainda melhor, para que teu povo que está lá, e que dê um dinheirinho lá para a paróquia, estudar aqui, para que você, quando volte para lá, tenha uma resposta mais eficaz e de qualidade. Se todos pensassem assim, eu acho que nós teríamos um pouco de respostas mais positivas do que negativas. Difícil ir a Roma e não perder a fé. Eu me recordo alguém muito
Muitos me falam, é difícil chegar aqui e não perder a fé. Eu falei, então você está com uma fé muito bailarina. Que coisa, hein?